Olá! Mais um Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Hoje, uma edição especial, que a gente tem que aproveitar o nosso convidado, que mora em São Paulo e está aqui em Jundiaí hoje. Então a gente está aproveitando para gravar. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Adriana. Obrigado a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, já participei do Fala Sério, mas para quem não me conhece, sou Rafael Maia, é, formado em Economia, Relações Internacionais, atuo na área comercial. E a ideia de hoje é um bate-papo sobre o que está acontecendo no mundo, todas essas questões geopolíticas que está todo mundo, de uma forma ou outra, discutindo, né? Nossa, bem complicado. E eu queria falar, gente, que ele não fala, né, mas eu vou falar. O Rafael, ele tá escrevendo um livro que tá ficando muito bacana, que eu tô tendo a oportunidade de acompanhar. E assim, é um material, né, que eu fico assim impressionada, que é um material que há 3, 4 anos atrás você falava tudo isso que está acontecendo agora, né? É extremamente importante a gente falar isso. Os teus textos no teu blog já falavam dessas coisas que estão acontecendo, né? Estão super atuais. Então, eu gostaria que você desse assim, né, uma geral para nós, Rafael. O que está acontecendo? O que que aconteceu que eu achei que a hora que o Trump entrasse fosse dar uma segurada em tudo isso, fosse dar uma amenizada e de uma hora para outra virou tudo. É uma série de fatores, né? Um tema muito complexo, gente, envolve diversas variáveis, mas não dá para falar hoje do que está acontecendo no mundo sem tocar nos Estados Unidos, Rússia, China e Oriente Médio, principalmente essas regiões, porque o Trump entrou, começou a mudar a balança de poder no mundo com as tarifas, uma guerra que já estava em andamento há 3 anos, que é a guerra da Ucrânia com a Rússia. E no Oriente Médio a gente tem o conflito sem fim entre os israelenses e os palestinos. E que foi, obviamente, aumentado com os ataques israelenses no Líbano, na Síria, no Iêmen e também no Irã, né, nessa recente guerra que teve. Então, assim, é muito difícil, muito complexo falar para onde caminha o mundo. Meu Deus, é. É muito complexo, mas a gente pode separar em recortes para explicar como é que isso impacta tanto a tomada de decisão do Trump, do Putin, do Xi Jinping e o que pode ser que aconteça, né? Não dá para É uma, cravar. é uma briga de poder ali, né? Porque você fala assim, né? Trump, Putin e Xi Jinping, misericórdia. É um querendo mandar mais que o outro, né? Sim, sim, é uma briga hegemônica, né? Pessoal, isso vai de encontro com o que eu escrevo, continuo escrevendo, né? Agora que vai, se Deus quiser, sair esse ano, no início do ano que vem, o livro. Mas, justamente, tem uma queda de poder, uma queda da força hegemônica dos Estados Unidos, né, como líder dos blocos de nações aqui do planeta, justamente por diversos erros estratégicos e de uma tomadas de decisões erradas, colocando sempre o interesse pessoal, interesse político, interesse partidário, interesse de organizações à frente do interesse nacional. Então o Trump tentou meio que entrar e mudar isso daí, só que ele está fazendo isso de uma forma muito radical, que talvez no futuro até mais prejudique do que Nossa, auxilie isso. Então a gente tem os Estados Unidos decaindo a sua força hegemônica, temos China subindo, principalmente como segunda maior economia do mundo, maior parque industrial do mundo, 40% do coração manufatureiro vem da China. Então a China está crescendo, a gente chama, né, o dragão asiático está crescendo para quem sabe suplantar essa hegemonia dos Estados Unidos. E a Rússia querendo se colocar nesse entre-meios como uma maior potência militar que existe, justamente por ser o país com o maior arsenal de armas nucleares. Então são três países que juntos estão disputando de uma forma ou de outra uma relevância, seja uma relevância regional ou uma relevância global. ele podia já ter acabado com essa guerra, né? Poderia. E é até engraçado comentar isso, porque quando a Não, gente fala meu. da guerra, especificamente, em 2022, né, a guerra começou em fevereiro de 2022, eu escrevi no blog O Abismo, quando todo mundo colocou que a Rússia estava perdendo a guerra da Ucrânia, né, por N motivos, eu escrevi que, na verdade, não estava perdendo, era uma vitória, porque a guerra que a Rússia emprega na Ucrânia é uma guerra de desgaste.
Isso ficou muito claro agora. Quando Trump entrou no poder, ele se gabou muito pela questão de amizade com o Putin, inclusive brigou com o Zelensky, expulsou o Zelensky da Casa Branca, e a partir desse momento a gente viu uma mudança, porque o Trump percebeu que ele estava, com o perdão da palavra, mas estava sendo bobo, estava sendo uma marionete na mão do Putin, no sentido de o Putin não queria paz. Ele queria que essa guerra de desgaste continuasse. E aí o Trump começou a endurecer muito mais as questões tarifárias para quem compra petróleo russo, quem compra diesel russo, quem compra produtos russos e revendem no mercado. O Brasil é um deles. O Brasil compra diesel russo. Então, quem compra produtos russos vai receber uma tarifa próxima de 100%. Então ele está começando a fechar o cerco em relação a isso. Só que o mais engraçado, gente, é que tudo isso estava em consonância com o que eu escrevi em 2022. Só que se você perceber agora, está tendo uma mudança radical. Por quê? O Trump mandou, essa semana, o Witkoff, que é o principal negociador dele, para Moscou, para discutir com Putin, e ele colocou, né, o Trump adora colocar as coisas na rede social, e ele colocou que foi muito positivo essas trocas e que ele vai se encontrar presencialmente com Putin. Então Misericórdia. isso é um degelo de relacionamento muito grande, né? A gente tá desde do Biden, vou colocar 3 anos que um presidente russo não encontra um presidente dos Estados Unidos, que não tem relacionamento, sabe? Isso para diplomacia é muito ruim. Então, dando esse passo, talvez mostre que o Putin está disposto a, Amansar. a conversar. Mas aí a pergunta que se faz é por que o Putin está disposto a amansar agora? Sendo que a estratégia dele era uma estratégia de desgaste. Mudou a estratégia, será? Não dá para cravar, né? Tudo no plano das ideias. Mas na minha visão, sim. Ele está mudando um pouco a estratégia, porque desde quando eu escrevi lá em 2022, o que eu enxergava naquela época, né? Que era uma guerra de desgaste, que a Rússia estava drenando a economia europeia, a economia norte-americana, e estava, ao mesmo tempo, começou a pipocar no mundo guerras com aliados dos Estados Unidos, então Israel e Hamas, o próprio conflito no Oriente Médio, na Ásia. Tá? Então, assim, começaram a conflitos ocorrerem e os Estados Unidos estava tendo que socorrer todo mundo ao mesmo tempo e estava muito complexo, estava drenando ah, muito armamento, muito dinheiro. A inflação subiu, a taxa de juros subiu, teve várias reverberações na economia que impactaram diretamente a economia norte-americana. Então, a estratégia era enfraquecer mais a posição norte-americana, abrir uma segunda frente, que seria uma frente catastrófica para os Estados Unidos, que era a invasão da China, a invasão de Taiwan pela China, na verdade, e depois a invasão da Coreia do Norte pela Coreia do Sul. E aí, assim, os Estados Unidos não teria força para lutar em 3 frentes, com três potências nucleares, 3 potências militares. E a gente nunca saberia onde vai dar, o que daria desse conflito, mas essa multipolaridade entre esse eixo do mal, digamos assim, que os Estados Unidos coloca, né, que era Irã, Coreia do Norte, China, Rússia, não aconteceu, porque aconteceu a guerra do Irã, China e Rússia não apoiaram o Irã. E acho que o Putin está percebendo que talvez o que ele e o Xi Jinping tenham conversado de que aconteceria não está acontecendo. E aí, pessoal, tem o quê? Um custo político por Putin, né? Imagina, tá morrendo gente pra caramba. Nossa, demais. Aquele vídeo que você me mostrou, pelo amor de Deus. Tanto do lado russo como do lado ucraniano. Sim. Tá drenando uma economia, tá drenando a economia russa. Por mais que a Rússia se preparou para esse tipo de arcabouço, né? Ele preparou a economia dele para essas sanções, que é a maior que o mundo já viu, e mesmo assim não quebrou a economia russa. A Rússia está começando a sentir o peso disso, né? 3 anos de guerra já. E não tá vendo nenhuma contraparte. Nenhuma contraparte em relação à China, que é o principal parceiro dele, né? Então o que eu acho que ele está começando a ver? Ou eu vou gastar todo o meu minha base
política armamentista aqui nessa guerra, que é uma guerra que para ele, assim, sendo muito sincero, pessoal, na minha visão, a Rússia consegue tomar a Ucrânia muito rápido, se ela quiser, mas ela não quer. Até por, se vocês forem olhar assim, militarmente falando, as principais armas da Rússia não foram empregadas. T-42 Armata, uma série de armas específicas não foram empregados em campo de batalha, que está sendo guardado para um momento especial. Ai, meu Deus. Então, gente, é um pouco disso, assim, o que que eu tô vendo? Uma possível mudança de ares aí. Pode ser que não dê em nada. Pode ser que ele e o Xi Jinping conversem e falem assim, gente, estamos juntos ainda, não tome nenhuma atitude. Mas pode ser que ele fale assim, não, vamos realmente fazer a paz acontecer. Então é um cenário muito louco que muda o tempo todo. E, eu não, e por que que você acha que a China não invadiu Taiwan ainda? Ah, é muito difícil falar, né? Porque a gente não tem dados, né? As informações que a gente recebe são muito poucas. Eu vou dar um exemplo para você. Um dos únicos acadêmicos, né, e intelectuais das relações internacionais, da geopolítica, que previu o ataque da Rússia em 2022 foi um John Mearsheimer, que é um norte-americano, que escreveu que a Rússia poderia atacar a Ucrânia caso se sentisse ameaçada pela OTAN. Então, ele escreveu em 2014, isso aconteceu em 2022. Poderia não ter acontecido. É muito complexo falar o futuro ou o porquê das coisas. A gente não tem as informações necessárias para analisar. Mas eu acho que talvez, primeiro, o Xi Jinping está com um problema grande de manter o crescimento chinês. A China está cada vez mais desacelerando sua economia. O segundo é qual seria o impacto do mundo? Qual seria a reação do Trump? Porque uma coisa é o Biden, outra É. coisa é o Trump. Qual seria a reação do Trump numa invasão a Taiwan? Será que teria armas nucleares? Será que não teria? Trump a gente nunca sabe o que vem, né? O que que seria do mundo? E, gente, todo mundo que apertar o botão das armas nucleares não tem volta, Nossa. entendeu? Então, assim, eu acho que um dos mais equilibrados está sendo o Xi Jinping. Não porque ele é bonzinho, mas porque ele está começando a fazer. Pô, eu posso me tornar a maior potência se eu esperar no longo prazo, porque há um declínio dos Estados Unidos latente, ou eu posso tomar a força Taiwan, entendeu? Então Não, e ele tá quietinho mesmo, né? na verdade, Ele tá quietinho. se você começar a analisar de verdade, tiveram várias movimentações militares ao redor de Taiwan, eles fecharam o Estreito de Taiwan, eles construíram várias barcaças de desembarque anfíbio. Então, assim, ele tá querendo mostrar uma coisa, mas ele tá segurando. Ai, meu Deus. Ele já falou que Taiwan vai voltar para a China. Então. É uma questão de tempo. Só que talvez é isso que o Putin tá meio assim. Porque, poxa, a gente tinha, talvez não acordado, mas a gente tinha alinhado uma estratégia e não tá saindo como acordado, né? Só que quem tá sofrendo mais isso tudo é o Putin. E quem foi o bode expiatório foi o Irã. Porque o Irã entrou num conflito com Israel, os Estados Unidos destruiu as usinas nucleares iranianas subterrâneas, e aí o que aconteceu? China e Rússia não tomaram partido. Claro que os Estados Unidos não bombardeou a ferrovia, que faz parte da rota comercial chinesa, tiveram uma série de respeitos aí no meio, mas não houve uma intervenção no sentido assim, vou salvar um aliado. Tá. E pra gente encerrar, né, esse episódio 1, gente, episódio 1 com Rafael Pupumaia. Pra gente encerrar esse bate-papo de hoje, Rafa, Israel e Irã, em que pé que tá? Ah, é muito difícil. A região do Oriente Médio é uma região muito complexa, né, gente? É extremamente volátil, a balança de poder muda o tempo todo. A gente não pode esquecer que tudo isso começou com o ataque terrorista do Hamas dentro de Israel, uma falha de segurança bizarra que Israel teve. Só que o que está acontecendo no Oriente Médio? Pelo menos qual é a minha visão do Oriente Médio? O Biden, antes de entregar
o poder, né? Porque ele perdeu, na minha visão, foi um dos piores presidentes que os Estados Unidos já teve. Ele não teve uma vitória geopolítica no mundo. E antes de entregar o poder, ele tentou ter uma vitória, porque seria o único presidente que não tem uma vitória geopolítica. Ele falhou na retirada do Afeganistão, que foi aquela retirada Nossa, ridícula. catastrófica. Ele falhou de impedir uma guerra na Europa, aconteceu a guerra na Europa. Ele falhou em proteger Israel, entendeu? Então, assim, tem diversos problemas que aconteceram. Só que ele precisava de uma vitória. E qual que foi a vitória dele? Foi na Síria, que ele derrubou o Bashar al-Assad, que era aliado do Putin, e colocou um homem que, gente, ele era filiado à Al-Qaeda. Meu A gente Deus. não pode esquecer que a Al-Qaeda foi o perpetrador do 11 de setembro nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos apoiou um líder que era filiado à Al-Qaeda. Então, é muito Não, complexo, e contraditório, né? Muito contraditório. contraditório. E aí agora esse líder está fazendo realmente uma limpeza étnica de drusos, de alauítas, de cristãos. E eu fico perplexo que a Europa, a base, né, democrática do mundo, não fala nada. Os Estados Unidos não fala nada, não repercute isso, entendeu? E aí quando você fala de Oriente Médio, o Netanyahu acabou de falar que vai ocupar Gaza militarmente, ocupar toda a Gaza, faixa de Gaza. O que está mostrando para os países árabes? A minha análise, né, pessoal, deixando muito claro. O que está mostrando para os países árabes? Que a força é bem vista. O Israel, na história de Israel, Israel sempre utilizou, na guerra do Yom Kippur, em outras guerras, ele sempre utilizou uma grande vitória militar para fazer diplomacia. O Netanyahu teve uma grande vitória sobre o Irã, e agora quer ocupar Gaza. Então ele está começando, ele está deixando claro que o foco dele não é fazer diplomacia, é usar força. E qual que é o problema disso? Os países árabes, sejam eles xiitas ou sunitas, estão começando a olhar e falar assim, calma lá, tá mudando a balança de poder aqui, no Oriente Médio, né? Não é a força, é sempre a diplomacia. Israel estava com relações diplomáticas muito boas com alguns países árabes. E agora ele toma uma decisão unilateral de ocupar Gaza, inclusive contra o próprio Trump. O Trump queria criar em Gaza a Riviera, que ele chamou, né? A Riviera do Oriente Médio. Mas, então, assim, é muito volátil, tá muito complexo. Talvez a gente tenha mais guerras no Oriente Médio ou até ataques terroristas Ai, meu Deus. mais latentes. Porque, pessoal, essas mudanças de regimes que acontecem no Oriente Médio criam estados fantoches que os terroristas utilizam para inflar o povo ao fundamentalismo islâmico, ao fundamentalismo religioso, ou nacionalismo exacerbado. Então é complexo, pessoal. A situação lá é complexa. É, mas tem muita coisa pra gente discutir Ah, ainda, tem né? bastante. E hoje, pessoal, foi o nosso primeiro episódio. Toda semana nós vamos ter um episódio com o Rafael fazendo essa análise geopolítica para a gente entender, para a gente poder fazer essa análise junto com ele e tá aí avaliando, né? Podendo entender mais o que está acontecendo no nosso mundo. Rafael, muito obrigada. Obrigado, Adriana. Obrigado, pessoal, pelo espaço e espero que vocês gostem e mandem perguntas, interajam aí com a gente para que a gente possa tirar essas dúvidas. É bem legal isso que eu ia falar, porque se vocês quiserem mandar as perguntas, vão mandar as perguntas no Instagram, porque aí na próxima semana, no episódio 2, o Rafael já tem as respostas para trazer pra gente. Sim. Muito obrigada, pessoal. Um excelente final de semana e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.